Olá, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Neto e hoje eu estou abrindo uma nova série. Já há algum tempo atrás eu propus no meu coração trazer para vocês algum ensinamento especificamente a respeito do arrebatamento da igreja. Esse talvez seja o assunto de maior controvérsia no meio escatológico. É um dos assuntos, digamos assim, divisores de águas na escatologia. Nós sabemos que hoje em dia muita gente não acredita no arrebatamento da igreja. Nós temos correntes teológicas inteiras que defendem uma outra proposta, e eu respeito a todas, logicamente, mas mesmo respeitando a todas as demais correntes teológicas, dentro da escatologia, eu não posso deixar de expressar o que eu creio, resultado de décadas de estudo da palavra e pesquisa no campo da escatologia. E isso é muito importante para mim deixar claro aqui nesta introdução, porque ao longo da minha vida, eu comecei o ministério bem cedo, com em torno de 16 para 17 anos de idade, eu já estava trabalhando como evangelista. Com 20 anos de idade eu fui consagrado ao ministério pastoral e eu comecei a estudar muito cedo e pesquisar a palavra de Deus muito cedo. Então são muitos anos de leitura e pesquisa. Todas as teorias escatológicas que nós temos hoje no mercado, eu conheço não de ouvir falar, eu conheço como resultado de pesquisa. Se hoje eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista, isso é resultado de análises constantes e o mais profundas possíveis dentro das outras doutrinas escatológicas. Então, como resultado final das minhas pesquisas, eu acabei realmente me convencendo pela palavra de Deus de que o arrebatamento da igreja é real, de que ele acontecerá e que ele se dará antes da grande tribulação, portanto, pré-tribulacionista. Então, o que acontece? Em todos os estudos que você encontrar aí no meu canal, você vai perceber que, vez ou outra, eu faço menção ao arrebatamento. Eu dou razões ou explicações a respeito do arrebatamento, mas dentro do contexto do estudo ou daquele vídeo. E muitas pessoas têm me escrito para mim, pedindo: pastor, será que você não pode falar especificamente sobre o arrebatamento e etc? E já era um projeto que eu tinha no coração já há algum tempo. Então, aqui vamos nós, vamos iniciar nesse vídeo uma série de ministrações especificamente sobre o arrebatamento da igreja, ok? Então o que eu quero fazer com você é dividir esse tema em alguns vídeos, tá? O tema de hoje especificamente, ou digamos assim, a aula que eu quero dar hoje, tem a ver com a revelação do apóstolo Paulo sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero especificamente falar com você a respeito desta revelação que foi dada por Deus ao apóstolo Paulo. Quem concebeu a revelação do arrebatamento da igreja foi o apóstolo Paulo, ok? Então, eu quero trazer para você aqui esse entendimento e para nós podermos prosseguir a partir daqui. Então, esse primeiro vídeo nós vamos falar especificamente como que esta revelação chegou ao apóstolo Paulo e que acabou se tornando uma questão doutrinária dentro do Novo Testamento. Então, como você pode ver aí, nós temos um texto na tela que é Atos capítulo 1, versículo 11, e por respeito ao estudo, eu vou abri-lo na própria palavra que está aí, Atos capítulo 1, versículo 11, onde diz assim: os quais lhe disseram, são anjos, né? Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Muito bem. Esse texto introdutório estabelece, portanto, assim, sem sombra de dúvida, o fato
escatológico de que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e ponto final. A pergunta agora é se ele vai voltar uma única vez, visivelmente para todos, ou se há uma manifestação dele em glória ou de forma secreta, embora em glória, mas de forma secreta, para a igreja. Esta é a grande pergunta e esse é o divisor de águas. Então vamos entrar aqui primeiramente na questão desta revelação do apóstolo Paulo sobre o arrebatamento da igreja. O que acontece? Deus revela suas verdades progressivamente. Deixa eu colocar na tela algumas coisas para você poder acompanhar. Deus revela as suas verdades progressivamente. Algumas verdades reveladas no Novo Testamento foram escondidas no Antigo Testamento. Então, veja, por exemplo, alguns eventos do Velho Testamento. Nós temos aqui tipos do Messias que há de vir. Então nós temos a tipificação na crucificação do lugar, do propósito, do padrão e do procedimento. Tá? Então, por exemplo, Abraão e Isaac em Gênesis 22 é uma tipologia da crucificação reportando-se para o lugar, que é o Monte Moriá. Então o Cordeiro Pascal, por exemplo, é uma tipificação da crucificação no que tange ao propósito, não é, que tem a ver com a redenção. A serpente ardente, por exemplo, é uma tipificação da crucificação que tem a ver com o padrão, ou seja, como seria, não é? E que era a serpente numa haste lá no deserto, você conhece o texto, Números 21. E nós temos a bezerra vermelha, de Números 19, que é uma tipificação do procedimento da crucificação e, portanto, diz respeito aos detalhes. Então, o que eu estou tentando mostrar para você aqui é como que o Velho Testamento codificou, ou como Deus codificou no Velho Testamento coisas que seriam reveladas no Novo Testamento. Tá? Então só aqui nós temos o lugar, o propósito, o padrão e o procedimento de uma mesma revelação, que é a crucificação de Cristo. Tá? E logicamente que tudo isto veio contido de uma forma ou de outra em profecias, muitas profecias no Velho Testamento que apontam para a vinda do Messias à Terra. Então nós temos, por exemplo, no livro de Enoque, nós temos, quer dizer, não no livro de Enoque, né? No livro de Judas, versículo 14, nós temos uma palavra a respeito de Enoque, onde a Bíblia diz que o Senhor vindo com milhares dos seus santos, Enoque teria dito isto, Judas registrou. By the way, existe um livro chamado Livro de Enoque, né? Ele não é canônico, mas Judas fez uma citação do que Enoque teria dito a respeito da vinda do Senhor. Segundo lugar, Davi, em Salmos 102:16, diz que o Senhor edificará Sião e então se manifestará em glória. Zacarias 14:4 diz que o Senhor pisará sobre o monte das oliveiras, que se fenderá. E no versículo 9, ele diz que o Senhor será rei sobre toda a terra e será único, no versículo 9. Em seguida, nós temos predições de eventos que precedem a volta do Messias. Então, a Bíblia está organizada de uma forma teológica, né? Por isso que você encontra, por exemplo, os livros organizados aqui no nosso cânon, no cânon que temos hoje, do Velho Testamento e do Novo. Você encontra os livros organizados não para seguir uma lógica cronológica, não é? Mas uma lógica teológica. Tá? Em outras palavras, os organizadores do texto sagrado estavam muito mais preocupados em fazer a sua mensagem ser entendida do que necessariamente em dizer para você quando que cada livro tenha sido escrito e etc. Então nós temos, por exemplo, nos evangelhos, os 4 evangelhos organizados num sentido teológico, doutrinário, e não no sentido cronológico, porque se fosse no sentido cronológico, o livro de Marcos deveria ser o primeiro, antes de Mateus, porque o livro de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? No entanto, nós temos primeiro Mateus, né? Depois Marcos, aí sim Lucas e João.
Então isso significa que a Bíblia, ou os organizadores da Bíblia, logicamente que orientados por Deus, assim como o texto foi inspirado, Deus gerenciou todo o processo de formação da Bíblia para que a Bíblia fosse o que ele queria que fosse. Tá? Então, existem predições, por exemplo, a respeito da volta do Messias, que estão por toda a Bíblia, e elas fazem sentido no que diz respeito a esse ponto que a Bíblia quer provar, que é um ponto teológico, doutrinário. Então, por exemplo, Isaías 66, 8 e 9, diz que Israel renascerá repentinamente. E esse texto se cumpriu em 1948. Né? Ainda Isaías 35, 27, 6 e 35, 1, dizem que Israel florescerá e encherá o mundo de frutos. Isso já está acontecendo. O Israel de hoje é uma das nações mais fortes da terra, proporcionalmente, logicamente tem que considerar a proporção do tamanho, um dos exércitos mais bem treinados, mais poderosos do mundo, mais bem equipados do mundo, e economicamente falando, Israel é um grande milagre, é uma das nações mais prósperas da terra e por aí vai. Isaías 11, 12 diz que os judeus retornarão dos 4 cantos para reconstruir. Tudo isso são previsões, profecias bíblicas que precedem a volta do Messias, para você entender como que a coisa está organizada para que isso aconteça. Tá? Quarto lugar, Zacarias 12, 2 mostra que Jerusalém será controvérsia entre as nações. Alô? O que está acontecendo hoje diante dos nossos olhos? Quase, né, dia sim, dia não, aí nos programas de televisão, Jerusalém literalmente na condição de controvérsia das nações. Ezequiel 38 e 39 mostra que os inimigos de Israel tentarão destruir Jerusalém. Né? São textos conhecidos, famosos a respeito do Gog e Magog. Tudo isso anterior à volta do Messias, ou à segunda vinda do Messias. Número 6, o Messias retornará para salvar Israel da destruição. Nós encontramos isso em Zacarias capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 10. Então, todas essas previsões apontam para esta coerência escatológica de que algumas coisas precisam acontecer antes que o Messias venha ou para que o Messias venha. E todas estas coisas, exceto a última que eu falei, que tem a ver com o Gog e Magog, todas as demais já se cumpriram. E se cumpriram rigorosamente ao pé da letra, como as profecias anunciaram. E até Ezequiel 38 e 39, que fala do Gog e Magog, está para se cumprir. Nós podemos ver aí no cenário claramente o que está acontecendo hoje ao redor da Terra, e tudo culminando para esta trama do Irã contra a nação de Israel, que não existe uma nação na Terra hoje que odeia mais Israel do que o Irã dos ayatolás. E curiosamente, qual é a primeira nação que é citada no texto do Gog e Magog? A Pérsia. E a Pérsia é o Irã. Portanto, tudo está caminhando nesta direção para que se cumpra da forma que a Bíblia diz. Outra coisa que eu quero falar sobre a revelação principal era que o Messias viria do céu e estabeleceria o seu reino. Esta era a revelação principal. O Messias viria do céu e estabeleceria o seu reino. Portanto, esta noção hoje dos judeus ortodoxos que estão esperando um Messias que vai aparecer a qualquer momento de algum lugar, eles estão perdendo o ponto. Porque a revelação principal é que o Messias viria do céu. Para ele vir do céu, ele tem que estar no céu. Não é? Então veja bem, a aparição do reino do Messias foram reveladas no Antigo Testamento. Sua vinda era conhecida do povo judeu por 1500 anos antes de Cristo. Se falava disto. O próprio Moisés profetizou que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele e que o povo deveria ouvi-lo e etc. Estava falando de Jesus. E a aparição do Messias para a igreja foi escondida dos profetas. Não tem um só profeta no Velho Testamento que tenha dito claramente ou abertamente que o Messias ou que o ungido apareceria para um outro povo, no caso a igreja. Porque isso ficou codificado. Nós encontramos tipologias, nós encontramos isso revelado em forma de vai ser engraçado o que eu vou dizer, mas nós encontramos isso revelado em forma de ocultação, de forma ocultada.
nós encontramos através das tipologias, das alegorias e etc. Mas nenhum profeta disse abertamente ou falou abertamente coisas dessa natureza. Então, o que acontece? Quando nós vamos para o texto sagrado, nós vamos ver que o retorno do Messias para reunir o seu povo, que é o arrebatamento, era um mistério oculto. Esse e outros mistérios foram revelados ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o detentor desses mistérios. Então vamos a alguns textos que eu vou colocar na tela para você poder acompanhar. O primeiro deles é Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme, olha bem, a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. 1 Coríntios 2, 7. Mas falando a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculto, o que esteve oculta, né, a sabedoria, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ainda Efésios 1,9 diz, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. E novamente, Efésios capítulo 3, versículo 9, nós encontramos de novo a palavra mistério que diz, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, todas essas palavras mistério aqui em todos esses textos, e não são os únicos, né? Eu coloquei isso aqui apenas para ser prático. Nós temos em outros lugares o apóstolo Paulo falando desse suposto mistério. Que mistério é esse do qual o apóstolo Paulo se refere? É claro que ele não está falando de um mistério único, não é um mistério único, simples, que você pode definir com uma palavra, mas dentro dessa definição está o arrebatamento da igreja. Primeiro, o surgimento da igreja, que o surgimento da igreja em si foi profetizado no Velho Testamento. Deus disse claramente no Velho Testamento que ele suscitaria um povo para suscitar Israel ao ciúme, para provocar o ciúme em Israel. E esse povo é a igreja. E que tem a ver com um outro desdobramento, que é a questão da segunda casa de Israel, ligada à revelação de Efraim, né, ou das 10 tribos lideradas por Efraim, ter sido espalhada ao redor da terra. Mas isso é um outro assunto que eu não vou nem arranhar aqui, porque senão essa fita, esse vídeo levaria aí 3 horas. Mas é um outro assunto que eu abordo assim também quando eu tiver a oportunidade, que é a questão da revelação das 2 casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Efraim, ou a casa de Israel, tá bom? Mas aqui nesse caso do que nós estamos comentando, o que importa saber aqui é que Paulo recebeu de Deus a revelação de um mistério do qual você não ouve os demais escritores do Novo Testamento mencionar. O que significa que Deus revelou para Paulo e não para Pedro, não para Tiago, não para João, embora João tivesse visto algumas coisas de forma codificada. Mas a revelação, o entendimento foi dado para o apóstolo Paulo. Tá? Então, eu destaquei aqui 3 mistérios. Né? Como eu disse, a resposta não é uma resposta única e simples, mas eu destaquei aqui 3 mistérios que foram, digamos assim, escondidos, né? Ocultados no Velho Testamento. Tá? Você pode acompanhar aí. Primeiro, o nascimento da igreja foi escondido. Está lá profetizado em parte, mas não revelado. Né? Nós temos aí Efésios 3, versículos 10 ao 21. A segunda coisa é a bênção de redenção dos gentios, também foi escondida no Velho Testamento. Nós temos isso revelado em Gálatas 3, do versículo 13 ao 14. E nós temos em terceiro lugar o arrebatamento da igreja, também era um mistério escondido no Velho Testamento. Nós temos isso revelado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 ao 18. Então veja bem, essa questão da bênção da redenção dos gentios, ela está oculta no Velho Testamento
mas ela pode ser rastreada. Quando você estuda a revelação das duas casas de Israel, Judá e Israel, você entende qual foi a metodologia divina para garantir a salvação das nações, para garantir que os povos tivessem acesso à revelação da salvação, ou à revelação da manifestação do Messias, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Deus fez foi muito simples. Ele separou a nação de a tribo de Judá, que acabou se tornando uma nação em si, né? A tribo de Judá com rei próprio e etc. E guardou essa tribo por causa da vinda do Messias. O Messias viria da tribo de Judá. E ele pegou as demais tribos, as outras 10 tribos, na verdade era Judá com Levi e uma parte de Benjamim, né? E ele pegou as outras 10 tribos e fez o quê? Espalhou ao redor da terra. Mandou para o cativeiro assírio e elas nunca mais voltaram. E de lá foram se espalhando, se espalhando. Hoje, esses judeus, né, milhares de anos depois, você imagina o que isso se tornou. Não tem nem como mais identificar esse povo com precisão. Uma das razões do porquê os anjos terão que vir aqui durante a grande tribulação para reunir os escolhidos dos 4 cantos da terra, porque só Deus, só os anjos, por orientação de Deus, é que serão capazes de selecionar essas pessoas ao redor das nações. Então isso foi oculto, mas revelado no Novo Testamento. Esse é o grande segredo, a grande maravilha, né, do Novo Testamento, que é trazer luz e revelação para tudo aquilo que estava de alguma forma oculto ou codificado no Velho Testamento. Tá? Então, esse mistério, esse dito mistério, ele foi escondido em 3 partes. Tá? Me acompanhe aqui, por gentileza. A letra F, escondido em 3 partes. A primeira dela, Deuteronômio 32, 21, que diz assim: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com uma nação insensata, os despertarei a ira. Gente, olha que coisa impressionante. Deus iria formar uma nova nação e uma casa espiritual. Tá? De novo, eu não vou entrar aqui nos detalhes das 2 casas, não tem como. Só esse assunto das 2 casas é uma revelação completamente diferente que precisa ser ensinada por si mesmo. Mas eu estou mostrando para você aqui como que lá no Velho Testamento já estava codificado, já estava implícito o surgimento da igreja, não revelado, implícito, codificado, tá? E logicamente que a palavra-chave aqui é a palavra nação, que essa palavra nação tem a ver com a palavra igreja. Deixa eu te mostrar aqui no livro de 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, é um texto que você já conhece, mas não custa você acompanhar comigo aí. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, de quem que Pedro está falando? Volta lá no capítulo 1, primeiro capítulo. Veja bem o que diz o versículo 1 do capítulo 1 de 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, olha bem, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência. O que é presciência? É o ato de saber com antecedência. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ok,
Então, para quem que Pedro está falando? Quem é esse povo aqui, estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia? Quem é esse povo? Muito simples. Quer saber quem é esse povo? A própria Bíblia diz. Atos, capítulo 2. Olha quem é esse povo. Diz assim, verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus. Então, que fique claro isso, que o que quer que vai ser dito aqui em seguida não anula a primeira afirmação. O texto está falando de judeus. Em Jerusalém estavam habitando judeus. Muito bem, então vamos agora ver quem são esses judeus. Verso 5, em Jerusalém estavam habitando judeus, olha bem, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ok? E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Portanto, eles tinham inclusive línguas e idiomas diferentes. Tá? Muitos deles nem falavam hebraico. E todos pasmavam, blá, 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 blá. Verso 8 diz, como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Então, o texto não está falando de judeus nascidos ali. Está falando de judeus espalhados pelo mundo. Agora, olha bem, verso 9. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas, ok? Então, esse povo que está por ali é judeu, todos eles são judeus. Na verdade, a palavra judeus aqui é até uma expressão, né? Porque judeu tem a ver com a tribo de Judá. Todos esses são hebreus, seria o termo mais apropriado. Todos esses são hebreus. Por isso que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, você encontra Pedro, que é a pessoa que discursou no Pentecostes, você encontra Pedro escrevendo agora para esse povo. Pedro agora está escrevendo para esse povo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Tinha muitos outros lugares, mas ele está sendo aqui apenas objetivo. Tá? Então, quando ele diz aqui, no capítulo 2, versículo 9, ele está fazendo esta conexão da revelação do Velho Testamento. É isso que eu quero que você entenda. Pedro tinha consciência desta revelação, de que Deus havia espalhado as 10 tribos por amor às nações, por amor aos povos, porque eles seriam o ponto de santificação das outras nações, dos outros povos, que tornaria possível a conversão de muitos, milhares e milhares, milhões e milhões e milhares de milhares. Ok? Então estamos falando esta nação, quando o texto fala desta nação, o texto está falando da igreja, ok? Muito bem. Segundo lugar, os gentios comporiam essa nova nação e nova casa. Deixa eu colocar para você aqui o texto para você acompanhar. Depois eu não quero reclamações. Ah, pastor, como é que eu faço para poder adquirir esse material e etc. Uma das coisas que eu quero deixar aqui informado para vocês é que eu decidi há um tempo atrás, Deus colocou no meu coração há um tempo atrás, postar os vídeos de cursos e estudos da escola gratuitamente no YouTube, ok? Para que todos tenham acesso. Portanto, você pode acessar os vídeos livremente, sem pagar nada. Mas eu não posso fornecer o material escrito da escola de graça. Então as pessoas escrevem, pastor, manda para mim esse material, como é que eu posso ter acesso a esse material? Então o material da escola tem um custo. Se você quiser ter acesso ao material escrito da escola, existe um custo. Você pode escrever para nós, pedir o material, nós damos o número da conta, você faz um depósito, mandamos para você. E porque a escola sobrevive assim, ok? Então, os gentios comporiam essa nova nação e nova casa. Olha bem, cadê o texto? Está aqui. Isaías 11:10. Naquele dia a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, a qual recorrerão as nações,
gloriosas lhe serão as suas moradas. Isaías 42:6 diz: Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, olha bem, e para a luz dos gentios. Ora, não precisa ser um cientista de foguete para saber que os gentios, esses gentios que receberiam a luz, é o que hoje nós conhecemos como igreja, né? Em terceiro lugar, depois de completar o tempo dos gentios, Deus abriria os olhos de Israel. É outra promessa que lança por terra aqui completamente a teoria do supersessionismo. Supersessionismo é uma teoria teológica que diz que a igreja substituiu Israel, de que Israel ficou para trás e que agora a igreja é o novo Israel de Deus. Então, número 1, não existe essa expressão na Bíblia, o novo Israel de Deus, que a igreja é o novo Israel de Deus. A Bíblia nunca disse isso. Terceiro lugar, a Bíblia diz claramente que Israel não foi substituído, que Deus não abandonou Israel. Leia Romanos 11, por exemplo. Então, por exemplo, Romanos 11:25 diz claramente: porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Deixa eu jogar na tela para você. Aí está, Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então o tempo dos gentios precisa se cumprir antes do retorno do Messias. Está claro isso? Eu coloquei de forma bem didática, eu preparei esse curso de forma bem didática para você poder acompanhar não só o raciocínio, mas a exposição dos textos bíblicos e então poder entender que o que eu estou te dizendo é um raciocínio lógico do texto sagrado, respeitando a sua própria fluência, tá? Não são conceitos da minha cabeça que agora eu resolvi colocar no papel e passar para você, não. É a fluência do próprio texto bíblico que está sendo respeitado. Eu não estou criando nada e nem forçando absolutamente nada. Ok? Muito bem. Letra G. Tanto Cristo como anjos anunciaram a sua vinda, né? Anunciaram a sua vinda. Então, o próprio Jesus disse que voltaria. Vamos para os textos. João 14, de 1 a 3, Jesus disse: Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi para a Galiléia. Os anjos, no ponto 2, disseram que ele voltaria, os quais lhe disseram, Atos 1:11, que foi o texto que nós abrimos: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu há de vir, assim como para o céu o vistes ir, né? Então nós temos aqui algumas questões que eu considero chave aqui embaixo. Primeiro, os discípulos pensavam que Jesus restauraria o reino. Número 2, Cristo tinha um outro plano, que era trazer a igreja à luz. Quarto lugar, a igreja era um mistério escondido dos profetas do Antigo Testamento. E quarto lugar, Deus escolheu um hebreu chamado Paulo, Saulo, depois Paulo, para receber tais revelações. Então, essas 4 chaves é que é o ponto ponto central do raciocínio que eu estou te apresentando. E uma vez que Jesus disse: não vos deixarei órfão, virei para vós mesmos, para que onde eu estiver estejais vós também, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Jesus está clara e categoricamente dizendo: eu virei de novo. Então isso é um ponto pacífico, não dá para questionar a questão da volta. Então o que estamos tentando estabelecer aqui não é nem a questão da sua segunda vinda, ou como alguns dizem, volta. O texto bíblico diz vinda, segunda vinda. Mas o que eu quero mostrar aqui é que há realmente essas 2 etapas, de que ele virá de novo
e que esta vinda está subdividida em duas etapas. É lá que eu quero chegar, ok? Muito bem. O segundo ponto que eu quero mostrar para você, que é o capítulo número 2 desse estudo, é que o apóstolo Paulo recebeu uma revelação especial de Deus. Então, esta revelação aconteceu, tá? Ela foi dada para o apóstolo Paulo. Ninguém mais recebeu a mesma revelação que o apóstolo Paulo recebeu. Você não vai encontrar ninguém, absolutamente ninguém no Novo Testamento falando sobre determinados assuntos que o apóstolo Paulo fala, por exemplo. Né? O apóstolo Paulo fala claramente sobre a questão do arrebatamento. Ele diz claramente que o arrebatamento acontecerá e ele diz que será nas nuvens. Ele dá os detalhes desta informação e tudo isso é extremamente importante para nós, dentro do nosso raciocínio, entender que houve uma revelação. Por que os outros não falaram sobre o mesmo assunto com essa abertura? Porque eles não alcançaram a revelação. A revelação foi dada para o apóstolo Paulo. Então veja bem, Paulo era um vaso escolhido para ministrar aos gentios. Isso aí é um fato, né? Ele era judeu da tribo de Benjamim, Romanos 11:1. Ele foi educado aos pés do rabino Gamaliel, portanto tinha uma formação judaica perfeita, Atos 22:3 e Filipenses 3:5. Ele se converteu na estrada para Damasco da Síria, Atos 9:5-8. E ele foi para a Arábia para receber revelações de Cristo. Muito bem. Agora veja bem, Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 17. Tá? Vou colocar na tela aqui, na apostila, para você poder acompanhar. Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 17. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não consultei, ouça, por favor, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Aí Gálatas 4:25, só completando, diz, ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Muito bem, o que é que Paulo está falando? Peraí, pastor Jefferson, mas Paulo não foi a Jerusalém com Barnabé? Isso aí é uma outra história. O que ele está dizendo é que logo após a sua conversão, ele não foi a Jerusalém em busca dos apóstolos para poder saber o que fazer ou o que pregar, porque nenhum dos apóstolos em Jerusalém tinha a revelação que Deus queria dar para Paulo, porque os demais apóstolos de Jerusalém foram levantados para pregar a mensagem do reino. São os apóstolos enviados ao próprio povo judeu. Então, embora a história diga que alguns deles depois foram pregar fora em outros lugares, mas você não encontra no texto de Atos, você não encontra nenhum deles pregando fora da comunidade de Israel, a não ser alguns casos excepcionais, como por exemplo Pedro em relação ao gentio Cornélios e por aí vai. Coisas específicas que aconteceram, enquanto que Paulo não. Paulo iniciou pregando para os judeus, mas depois entendeu que não era esse propósito de Deus. Como diz ele, lavou as suas mãos e então foi para os gentios, e Paulo gastou toda a sua vida ministerial pregando para os gentios. Então, o que ele está dizendo basicamente é o seguinte: ele se converteu e imediatamente foi impelido pelo Espírito ao deserto. E lá ficou por um período, segundo diz a tradição, de entre 3 a 3 anos e meio. Paulo ficou na Arábia, no deserto da Arábia, enclausurado, buscando a Deus e relendo o Velho Testamento, logicamente, porque ele volta depois com uma revelação muito profunda do Velho Testamento, porque conhecer ele já conhecia, ele tinha formação rabínica, não é? Formação rabínica, ele não era logicamente sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, mas ele tinha formação rabínica, tá? Então,
A cultura de Paulo era extraordinária, falava 4 idiomas, era um poliglota, um homem muito preparado. E Deus precisava de alguém assim, que se comunicasse bem aonde quer que fosse, né? Portanto, o que ele está dizendo é o seguinte: a mensagem que eu prego hoje, que ele chamava de meu evangelho, olha bem, meu evangelho. A mensagem que Paulo pregava era uma revelação específica dada por Deus ao povo gentio. Tá? Era a mensagem que a igreja precisava ouvir. Tá? Tanto que quem somos hoje doutrinariamente? Hoje nós somos o que diz as cartas de Paulo. Não é? Nós conhecemos a doutrina da igreja basicamente através das cartas de Paulo. Tá? Então esse link da Arábia, que faz uma conexão com o Monte Sinai, tá? Veja de novo o capítulo 4, versículo 25. Ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia. Então, por alguma razão que nós vamos ver à frente, Paulo faz uma conexão entre o Monte Sinai e a Arábia. Ok? É mais ou menos o seguinte. Um pregador que eu admiro muito aqui nos Estados Unidos, chamado Perry Stone, ele disse algo há uns anos atrás muito curioso, que aquilo me chamou a atenção, de que Paulo estaria dizendo nas entrelinhas que ele foi buscar a Deus em oração e em jejum no mesmo lugar onde Moisés recebeu as revelações da lei. Ok? Então as revelações da lei vieram para o povo de Israel no Monte Sinai, e que, portanto, a ida de Paulo para a Arábia teria sido impelido pelo Espírito, e que ele teria ido, poderia ter ido, é possível que ele tenha ido para o mesmo lugar, ou para a mesma região onde Moisés esteve também na época que tirou o povo do Egito para buscar a Deus lá, portanto agora a revelação para a igreja. Ok? Então há um link, ao que parece, tanto Moisés como ele, como Paulo, receberam uma revelação especial na Arábia. Pode não ter sido no mesmo monte? Pode, eu não vou aqui afirmar que foi, embora o link seja muito forte, mas que foi na Arábia, isso não tem discussão. Tá? Hoje quem vai a Israel visita um suposto Monte Sinai no Egito. E enquanto que a Bíblia diz claramente, não tem como ser mais claro, de que o Monte Sinai é na Arábia. Né? É lá que está o Monte Sinai, aonde Moisés esteve e aonde o povo também esteve ao redor. Tá? Muito bem. Número 1, Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai. Então, me acompanhe aqui, por favor. Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai. Êxodo 24:16. O Monte Sinai está localizado na Arábia, Gálatas 4:25, e Paulo esteve lá após a sua conversão, Gálatas 1:15-17. Portanto, de novo, são afirmações que eu posso fazer sem medo de errar, porque eu estou apenas seguindo a fluência do texto. Tá? Nada disso é invenção minha. Portanto, tanto Moisés como Paulo receberam a revelação de Deus na Arábia, entre parênteses ou entre aspas, se você quiser, Monte Sinai. Isso é relevante por causa do que aconteceu com Moisés no Monte Sinai. Então, há um paralelo aqui em relação à revelação de Moisés no Sinai para Israel, que é muito interessante em relação ao que Paulo anuncia do arrebatamento da igreja, ok? Então, me acompanhe novamente. A revelação de Moisés no Sinai para Israel. 6 paralelos eu destaquei. 6 paralelos importantes aconteceram a Moisés no Monte Sinai. Número 1, Deus denominou a Israel um reino sacerdotal, Êxodo 19, 5 e 6. Portanto, você pode conferir todos os textos. Segundo lugar, os anciãos foram reunidos a Moisés, Êxodo 19, 7. Deus disse, abre aspas, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, Êxodo 19, fecha aspas, Êxodo 19, 9. Quarto lugar, o Senhor desceu diante dos olhos de todo o povo, Êxodo 19, 11. E quinto lugar, um som de trombeta alto e largo foi ouvido, Êxodo 19, 19. E sexto lugar, o Senhor desceu enquanto que Moisés subiu, Êxodo 19, 20. Bom,
Os mais perspicazes já perceberam para onde que eu estou indo, não é verdade? Então veja bem, o reino sacerdotal, os anciãos reunidos a Moisés, o Senhor dizendo que viria numa nuvem, o Senhor descendo aos olhos de todo o povo, tá? Um som de trombeta ouvido e o Senhor descendo enquanto Moisés subia. 6 coisas que aconteceram nessa revelação de Deus a Moisés no Monte Sinai, tá? Agora, veja bem a revelação de Paulo no Sinai para a igreja. Vou usar a palavra Arábia para poder, né, para ficar mais tranquilo. Eu tenho a minha convicção de que tenha sido no Sinai, mas vamos usar a palavra Arábia, porque a Arábia está lá no texto, tá bom? Então a mesma revelação que Paulo teve na Arábia, ok? Então agora veja bem, olha bem o texto. Todos esses paralelos do Sinai que eu acabei de mostrar para vocês, os 6 paralelos, são claramente identificados na mensagem do arrebatamento ensinada pelo apóstolo Paulo. Claramente, clarissimamente. Escute o que eu estou te falando. Claramente. Claramente. Então olha bem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 ao 17. Olha bem. Dizemo-vos, pois, deixa eu colocar meu óculos aqui, cadê ele? Muito bem. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Além disso, você segue aqui, ainda está aí na tela para você ver, além disso nós temos, número 1, a igreja também é um reino sacerdotal, tudo que está lá no texto. A igreja também é um reino sacerdotal, Apocalipse 1:6. Os 24 anciãos se reunirão ao redor do trono, Apocalipse 4:4. O Senhor virá nas nuvens, 1 Tessalonicenses 4:17. O Senhor descerá do céu, 1 Tessalonicenses 4:16, o que aconteceu raramente na história. Poucas vezes a Bíblia mostra Deus descendo. Para falar a verdade, a Bíblia mostra isso apenas 3 vezes em todo o Velho Testamento, se não me falha a memória. A primeira foi para confundir as línguas, a segunda foi para encontrar Moisés no Monte Sinai, a terceira foi em Ezequiel capítulo 1, quando o texto fala de Deus saindo do seu trono e depois no mesmo capítulo para poder tirar a sua glória do templo, não é? Então, na visão ali da roda dentro da outra roda, etc. As 3 únicas vezes que eu recordo que a Bíblia tenha dito que Deus tenha descido, porque é diferente da onipresença. Enquanto onipresença, ele está presente em todo lugar. Então, onipresença é uma coisa, outra coisa é ele descer, ele pessoalmente marcar a sua presença de glória, a sua presença espiritual num determinado lugar. É completamente diferente de onipresença, tá? Então o Senhor descerá do céu, o Senhor descerá ao som da trombeta, 1 Tessalonicenses 4,16, e os santos serão arrebatados, ou seja, subirão, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Você consegue perceber aqui o paralelo? Eu não vou nem dizer somente tipológico, mas o paralelo alegoricamente perfeito. A alegoria é perfeita. Você encontra nas palavras de Paulo quase que a repetição do que você encontra acontecendo na revelação de Deus a Moisés no Sinai, mostrando um paralelo. Se você nunca ouviu antes o que eu estou te dizendo, eu entendo que às vezes é um pouco complicado para você acompanhar na primeira, entender na primeira, mas eu quero que você entenda aqui agora que o texto sagrado é assim, ele é revelado realmente gradativamente. Eu também não tenho esse entendimento aqui sempre. Deus me deu esse entendimento aqui alguns anos atrás, exatamente por pesquisa,
por estar insatisfeito com aquilo que estava aí explicado até então. E por buscar, por querer, então, o Senhor foi trazendo esse entendimento com o passar do tempo. Não é verdade? Bom, o que aconteceu quando Paulo voltou da Arábia? Já que o texto diz que ele se converteu e foi para a Arábia. E só depois que voltou da Arábia, então, ele começou a pregar a palavra e escrever textos. Veja bem, quando Paulo voltou da Arábia, ele só falava nisso, ele só falava na vinda do Senhor. Para quem não sabe, a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo é exatamente 1 Tessalonicenses. 1 e 2 Tessalonicenses são as primeiras cartas escritas por Paulo de todas as outras. Agora eu separei para você alguns textos de Tessalonicenses para você perceber que em nenhuma outra carta Paulo fala tanto da vinda do Senhor como nessa carta. Veja bem, vamos voltar aqui agora. Muito bem. Em primeiro lugar, nós temos ele falando em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E esperarde dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A esperarde do céu seu Filho. 1 Tessalonicenses 2,19. Porque a qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória diante do nosso Senhor Jesus na sua vinda. Porventura não o sois vós? 3,13. Para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. 4,15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. 5,23, ainda de 1 Tessalonicenses. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses textos que você encontra na primeiríssima carta escrita por Paulo, e cá para nós, você não vai encontrar o mesmo padrão em nenhuma outra carta, né? 5 versículos numa carta pequena, como 1 Tessalonicenses, falando da vinda do Senhor. Então, a chave é exatamente o capítulo 4, versículos 15 ao 17, que nós já lemos, não é? Quando Paulo, então, diz claramente, diz abertamente, que haverá um arrebatamento da igreja. Uma coisa curiosa é que os anti-arrebatamento não conseguem explicar 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 ao 17. Eles não conseguem explicar. Eles são contra o arrebatamento, mas eles não sabem o que fazer com esse texto. Coloca esse texto aonde? Enfia ele aonde? Essas pessoas não sabem fazer, não sabem explicar isto. Porque o texto é tão explícito, tão claro, tão aberto, tão exposto, que se você for contra a mensagem do arrebatamento, esse texto tem que ser esquecido, escondido, porque você não saberá o que fazer com ele, porque a única forma a fazer aqui é aceitar que Paulo sabia do que estava falando, que aqui é uma revelação clara e explícita de que o Senhor, de fato, vai voltar em 2 etapas, no arrebatamento e na vinda em glória diante dos olhos de todos. Muito bem. Por que Deus escondeu esta revelação no Velho Testamento para revelá-la somente no Novo Testamento? Essa é uma pergunta que nós podemos responder. 3 razões. Primeiro, o arrebatamento era uma revelação tanto para judeus como para a igreja. Você vê isso em Efésios 1. O arrebatamento não poderia ser revelado até que a igreja nascesse, Atos 2, de 1 a 4. E o arrebatamento não poderia ser revelado até que os gentios entrassem, Atos 10. Como é que Deus ia revelar algo para um povo que ainda sequer existia? Então, revelar o arrebatamento da igreja no Velho Testamento era algo que traria confusão e não entendimento. Compreende? Por essas 3 razões. Então, observem a ordem bíblica. Veja bem a ordem bíblica. Número 1, Jesus predisse que retornaria. Deixa eu colocar para você na tela. Número 1, Jesus predisse que retornaria para nos receber. João 14. A igreja nasceu no Pentecostes com cerca de 3.000 judeus convertidos.
é importante que se lembre disto. A igreja começou com judeus convertidos. 3, Paulo foi convertido e passou tempo buscando a Deus na Arábia, Atos 9. Estou dando para você a ordem bíblica. Os gentios, 4, os gentios foram enxertados em Cesareia e foram aceitos pelos judeus. Atos capítulo 10. Paulo foi chamado para pregar aos gentios e revelar o mistério do arrebatamento. Deus esperou pelos gentios antes de trazer esta revelação, de revelar o mistério do arrebatamento da igreja. Sendo assim, você percebe não só a coerência do texto bíblico, mas o cuidado de Deus de trazer a revelação ou o entendimento no momento certo, para que o povo então fosse esclarecido e não confundido. Tá? Então, Paulo também escreveu, por exemplo, Atos 1, 9 e 10, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Tá? Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, 2 eventos. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, 2 Tessalonicenses 2, 1. Tá? E nós temos, eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta de Deus. Lembra da trombeta lá no Monte Sinai? Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 52. Muito bem, eu acredito que eu já tenha dado para você um fundamento razoável para você entender algumas informações que eu vou dar nos vídeos seguintes, né? Agora, onde é que está a questão da controvérsia? Eu vou encerrar esse vídeo, né? Eu não quero, digamos assim, gravar um vídeo muito longo para você, ao assistir aquele vídeo especificamente, se sentir enfadado. Ou eu também entendo que as pessoas têm trabalho, tem uma série de coisas, nem sempre dá para ficar sentado assistindo um vídeo muito longo, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui neste vídeo, ok? E vou gravar, então, a parte 2 desse mesmo estudo, porque ainda estamos, lembre-se, ainda estamos no tema número 1, que é a revelação do apóstolo Paulo a respeito do arrebatamento da igreja. Por enquanto estamos falando apenas da revelação que o apóstolo Paulo recebeu do arrebatamento da igreja, tá? Então eu vou parar por aqui e vou gravar o vídeo de número 2, dando sequência a esse assunto que eu acredito que vai perfeitamente abençoar a todos vocês. E quem sabe isso pode servir como uma, como é que eu vou dizer, como um argumento, né? como não apenas conhecimento, mas como um patrimônio de conhecimento e de sabedoria que você pode usar amanhã ou depois, não só para ensinar na sua igreja, ou até mesmo como um conteúdo apologético. Essa é a palavra que eu estava buscando, que me faltava. O meu desejo é que esses estudos, principalmente este que estarei fazendo sobre o arrebatamento, se transforme para você num conteúdo apologético, para você poder usar a favor, né, daqueles que estão confusos e que ainda não conseguem compreender essas revelações. Tá? E a quem muito se dá, muito se cobra. Então, se você está recebendo, você será cobrado por Deus. Tá bom? Bom, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu paro por aqui. E o mais rápido possível gravarei o vídeo 2 e o 3º e o 4º e por aí vai, até que essa série esteja completa. Lembrando também que ainda temos o restante do livro de Daniel para terminar de estudar, a partir do capítulo 10, 11 e 12, os 3 últimos capítulos, o que faremos também em vídeos completamente separados. Ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.